Graças a paz de todos, amém? Vamos dar mais início mais ao culto. Para glorificar o nome do Senhor, amém? Amém. Quero ler lá em Atos dos Apóstolos, amém? Jesus ele nos dá uma promessa. E lendo essa parte do versículo do capítulo do livro de Atos, Deus falou comigo, amém? Está lá Atos 1, a partir do versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-lhes, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu vestir. Amém? Então Jesus, quando ele está ali se despedindo dos discípulos, amém? Ele fala: ó, eu enviarei o Espírito Santo, amém? Então ele está prometendo algo ali para os discípulos. E os discípulos continuam ali olhando para o céu, né? Com a esperança de receber aquilo que Jesus prometeu. E 2 homens ali vestidos de branco falam: o que vocês estão esperando, né? Volta lá para Jerusalém. E no capítulo 1 aqui a gente recebe uma promessa do Senhor, amém? Amém. E lá no 2, coloca lá em Atos 2. Do 1 ao 4. E cumprindo-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Amém? Então Jesus, ele prometeu para nós que enviaria o Espírito Santo, amém? Então os discípulos voltaram ali para Jerusalém, começaram a orar, esperando a promessa do Senhor, amém? E havia ali muitas pessoas, né? A Bíblia fala que havia umas 120 pessoas. Então quando Jesus promete algo para nós devemos ter essa sabedoria, esse discernimento, né? De esperar no Senhor e orar, amém? Nós queremos tudo no nosso tempo, né? A gente fala assim, mas não é fácil esperar no Senhor, porque nós queremos ver logo acontecer, nós somos muito visuais. Quando a gente está esperando algo e não acontece, a gente já desiste, né? Mas Deus nos chama para perseverar naquilo que Ele nos prometeu. Todos nós temos uma promessa do Senhor, amém? E eu estou vendo Deus fazer muita coisa na minha vida. Não porque eu mereço, mas porque Ele me ama, amém? Então que nessa noite você venha receber essa palavra. A gente conhece muito essa parte, né, de que eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles buscaram aquilo, amém? Porque o Senhor prometeu para eles o Espírito Santo. Então todos nós que cremos no Senhor e aceitamos Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos essa promessa, amém? E nós queremos também que Ele virá um dia, e nós fazeremos parte do reino dele, amém? Estou aqui de pé, vamos orar? Para dar início ao culto. Senhor Jesus Todo-Poderoso,
Nós te exaltamos essa noite, Pai. Nós cremos naquilo que o Senhor nos prometeu, Pai. Que um dia o Senhor vai voltar e buscar a tua igreja, Senhor. Pai, que nós venhamos, Pai, perseverar até o fim, Senhor. Que nenhuma dificuldade lá de fora venha nos fazer desistir do teu reino, Pai. Fortaleça os seus filhos nessa noite, Senhor. Pai, abre o céu neste lugar, Jesus. Nós queremos sentir a tua presença neste lugar, Pai, através do louvor, através da palavra. E nós venhamos entregar o perfeito culto ao Senhor essa noite. Nós venhamos entregar o perfeito louvor, Pai, te glorificar neste lugar. Nós, Pai, te agradecemos por cada vida que está aqui. Nós te agradecemos pela vida do pastor, da vida da pastora Tiara, Pai. Nós queremos te agradecer pelas pessoas que o Senhor tem levantado neste lugar, Pai. E que essa noite nós venhamos te glorificar, Senhor. Então faça presente neste lugar nessa noite, amém? Amém. Que nós venhamos louvar, que nós venhamos entregar o nosso louvor ao Senhor essa noite. Amém? Chama a equipe de louvor. Amém, amados? Aleluia. Você entrega o seu louvor agora para o Senhor, amém? Glorifica o nome dele, porque ele é grande neste lugar. Aleluia, amém? Deus de Jesus.
Só pra ser
lá em Apocalipse 19, fala bem assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montado em um cavalo branco. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com o centro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de todo Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua cor está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Amém? Aleluia, Jesus. Nós temos um Jesus que é todo poderoso, amém? E o nome dele tem todo o poder debaixo e em cima da terra, amém? Tira o pecado do mundo.
Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Estou com saudade da minha esposa, meu filho, né? A Chara tá para ganhar neném. Falta 2 dias só para ela nascer. Vai nascer na terça-feira, amém? Glória a Deus. E aí ela tá de resguardo já, esperando para chegar o bebê. O Anthony ficou com ela, com a avó dela, e eu vim sozinho. Amém? Glória a Deus pela nossa vida, né? Por Deus dar a oportunidade de a gente ter filhos, da gente poder viver. Antes de começar com a palavra, eu quero dar os recados, amém? Quero lembrar vocês que esse mês a pastora Tiara vai ficar um pouco ausente, amém? Ela vai cuidar do Theo. O Theo vai ficar aí praticamente 1 mês aí para poder ganhar anticorpo, né? Poder sair. Então, nesse tempo, vou pedir a paciência de vocês, o pastor, né? Que muitas vezes vai vir sozinho, solitário, mancando, né? E a gente fica sem uma perna praticamente, né? Mas está tudo no controle do Senhor. Lembrando que nós temos ainda células, amém? Sexta-feira. Essa sexta agora passada a gente não teve, mas a gente vai ter ainda até o final de novembro. Amém? Em dezembro vocês vão estar liberados das células. E nós vamos voltar com as presenciais em janeiro, se Deus quiser. Amém? Quarta-feira a gente ainda está com uma lacuna, o pastor vai ver o que vai colocar. Vamos fazer um curso de homilética aí para os homens, para as mulheres. Quem quer dar uma palavra, como começa, como termina. Amém? Porque a pastora não estando aqui, é bem capaz que eu vou escalar alguns para pregar. Amém? Espero que você esteja preparado para trazer uma palavra para a igreja. Amém? Não é só a função dos pastores, mas de todos nós
pregar o Evangelho. Glória a Deus? Mas só depois do curso que nós vamos fazer isso. Lembrando também que nós temos final de ano marcado, né? Da igreja, vai ser lá em casa. Nós vamos ver qual vai ser as atividades lá, né? Pra gente passar o ano, o Réveillon juntos, né? Amém? Glória a Deus. Estão animados, gente? Glória a Deus. Abra a sua palavra. Eu vou pegar aqui o sermão de hoje. Deus tem falado muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês em João capítulo 10, versículo 10. Eu queria ler a parte B, mas eu vou ler toda a parte. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim, isso é Jesus falando. Jesus fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Amém? Isso ele está falando das obras do inimigo. Não quer o seu bem, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele vem dando contraponto. Ele fala para que ele veio. Ele fala assim: eu vim. Amém? Esse é o nosso Jesus que desceu da cruz. Amém? Que ressuscitou ao terceiro dia. Ele fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem recebe? Quem recebe? Amém? Eu recebo, em nome de Jesus. Ele fala: eu vim para que tenham vida e uma vida abundante. Que é uma vida abundante? É uma vida que sobra, né? O que é ter em abundância? É você ter tanto que está sobrando. Amém? É para isso que Deus veio. É para isso que Jesus veio. Para que a nossa vida seja uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre. E nós não devemos perder isso. Deus não quer que depois que nós se tornamos filhos dele, filhos preocupados, filhos tristes, abatidos. Ele fala: olha, eu vim para te dar vida e uma vida abundante. Essa é a palavra que Jesus tem para a nossa vida. Amém? Então feche seus olhos no nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por esta palavra. Pai, obrigado, Senhor, pelos filhos que entendem que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Senhor, que eles possam viver a vida, mas viver a vida com abundância. Abundância de amor, abundância de perdão, Pai. Abundância, Senhor, de abraçar, de falar que ama. Abundância, Senhor, de olhar nos olhos. Senhor, nós queremos ter uma vida abundante diante de Ti. Abundância de poder orar e ser ouvido nas nossas orações. Pai, fala com o Teu povo nesta noite. Senhor, nós estamos aqui porque o Seu Santo Espírito está mexendo. Abençoa cada família, Senhor, que quer ter uma vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. Toda vida tem um ciclo. Todos nós nascemos, crescemos e é bem provável que iremos morrer. Toda vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mesmo os mais novos que morrem, eles tiveram começo, eles tiveram meio e eles tiveram fim. Muitos de nós estamos no meio, outros estão no começo. Isso eu estou falando da vida de crente, no reino de Deus. Mas na nossa vida mesmo humana, física, tem gente que já está no meio. Meu pai já está quase ali na terceira idade, 70 anos. Já está chegando o fim. Todo humano, quando nasce, ele está fadado a ter um começo, meio e fim. Esse é o ciclo natural da vida.
Assim também nós, como os filhos de Deus, nós temos também um início na presença de Deus, um caminhar na presença de Deus, um crescer na presença de Deus e um fim na presença de Deus, a qual nós vamos estar eternamente com Ele. E este modo de viver, Ele não quer que seja um modo de viver de sofrimento somente, de angústia, de provações, mas Ele quer que você viva um modo de viver abundante, abundante de sentimentos bons, abundante de olhar para o próximo e sentir empatia, de olhar para os seus filhos, olhar para a sua esposa e falar: eu te amo. De não viver uma vida só preocupado, que é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos preocupemos com as coisas do céu, de levar mais pessoas à presença dEle, de levar mais pessoas a entender que existe uma vida depois dessa, e essa vida começa no reino de Deus. Amém? Então todos nós temos a oportunidade de começarmos no reino de Deus. Eu comecei novo ainda. Meus pais, quando se converteram, eu tinha 9 anos de idade. Mas eu fui me converter mesmo com 16 anos de idade. Eu ia na igreja porque meus pais me levavam. Mas a conversão genuína foi no dia que eu me encontrei com Jesus, com o Espírito Santo. Foi uma vigília, uma igreja presbiteriana. Eu não esqueço. Mas eu tive um início. Todos nós aqui tivemos um início. Então eu quero que você lembre: o começo, ele é importante. O continuar, ele é importante. E o terminar é o primordial. Assim Deus também nos chama todos os dias a ter uma vida com Ele. Não só uma vida no mundo, neste mundo, trabalhando, amém? Para pagar as contas, para botar comida na mesa, para realizar sonhos materiais, mas também tendo uma vida espiritual, uma vida com o Senhor. E é isso que eu quero falar com você essa noite. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Versículo de número 1 até o 5. Esse texto, Jesus ele diz sobre como nós devemos iniciar a nossa vida cristã, a nossa vida no reino de Deus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? O reino dos céus. Jesus, versículo 2, olha o que Jesus chama. Jesus chamando uma criança, ele diz, colocou-a no colo, e aí no 3 ele vai dizer, e disse, em verdade vos digo, se não converterdes, amém? E não vos tornar como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe.
Jesus ele deixa bem claro no versículo 3 algo que nós devemos aprender: que todos nós temos um ciclo diante dele. Todos nós devemos começar uma vida no reino dos céus, inicia-se nos convertendo, se arrependendo, mudando. Não tem como tomar o reino dos céus sendo nós queremos fazer o que nós queremos. Há sim uma conversão. E ele fala: em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, não, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Por que ele fala isso? Ele fala que nós devemos nos despojar, nos humilhar, voltar à inocência. O que é isso, pastor? Parar de ver coisa errada em tudo. Parar de ficar julgando as pessoas. Parar de ser uma pessoa que acha que está certa sempre. Parar de viver uma vida só para você mesmo. Olha uma criança como ela vive. Ela depende de alguém. Uma criança, ela sempre está disposta a ficar perto de alguém, nem que sejam os pais dela. Isso chama-se depender de Deus. Todo pai quer ver o filho por perto, amém? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Eu sou pai, 2 vezes agora com você. Qual é o pai que fica feliz com o filho longe? Nenhum. Assim também é Deus, não fica feliz quando você toma decisões dentro do seu coração, a qual Ele não está incluído. Quem está me entendendo aqui? Você tem que incluir Deus na sua vida. Você tem que deixar Deus trabalhar em você. Você precisa voltar a ser inocente. Mas para que ser inocente? Vão me enganar. Não é assim que o mundo fala? Não é assim? Os filhos de Deus nunca vão ser enganados. O Pai não deixa. Deus não deixa. Os filhos de Deus têm que entender que há algo maior do que eles. Há alguém lá no céu que cuida da sua vida. Mesmo que as pessoas te enganem, mesmo que as pessoas trapaceiem com você, se você confiar em Deus, Deus vai dar o reto juízo. E vai fazer tudo dar certo para aqueles que são inocentes perante Ele. Ele é justo. Ele sabe quem está certo, quem está errado, quem realmente entrou na inocência, quem entrou na maledicência, com segundas intenções, quem fez errado, quem fez certo, quem teve intenção boa, quem não teve, quem mentiu, quem falou a verdade. Deus sabe dessas coisas. De Deus não se engana. Não dá para zombar de Deus. O que cabe a mim e você é se converter e voltar a ser pessoas inocentes. Quem está entendendo aí? Ser como uma criança é você entrar dentro da casa e querer comer. Não é ficar olhando o que tem dentro da casa, se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno. Primeira coisa que o outro chega lá em casa é: pai, o que vai ter para comer? Ele não está preocupado se a casa é bonita, se a casa é feia, se a casa está organizada, se a casa está desarrumada. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado em suprir a necessidade dele. Muitos de nós estamos preocupados com um monte de coisas, mas suprir a necessidade de ouvir a Deus, poucos estão preocupados.
Muitos não querem ouvir mais a Deus, querem ouvir a eles mesmos, e ficam preocupados com um monte de coisas. Deus não se agrada de filhos que estão preocupados com as coisas. Se preocupem em ouvir a Deus. Amém? Se preocupem em ouvir a Deus. Na onde que eu ouço a Deus? Através da palavra, na leitura, através de estar aqui presente, ouvindo, buscando a Deus. Esse é o melhor remédio. Não há outro remédio para se viver uma vida abundante. Todo filho procura leite, todo filho procura alimento. Tem gente que nem cresceu, já quer comer feijoada, já quer viver uma vida sobrenatural, e o café com leite não faz. O básico não querem fazer, que é buscar a Deus. Diga comigo, buscar a Deus. Amém. Comece assim. Jesus não é religião. Jesus não é placa de igreja. Jesus é o Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz para nos dar vida e uma vida abundante. Ele morreu na cruz para que nós possamos ser salvos. Amém? Quem é salvo aqui? Você é salvo? Ouça Jesus. Ele quer falar com você. Tem algo que Deus quer falar conosco. E esse é o início de todas as coisas. O novo nascimento. Uma vida espiritual tem que ser iniciada em nós. Não se engane você. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Ah, pastor, eu estou muito tempo na igreja, eu já sei disso. O que o senhor está pregando aí, eu já sei, já vivo bem na presença de Deus. É? E por que muitas vezes você se sente perdido? E por que muitas vezes você duvida das coisas de Deus? Porque muitas vezes Deus fala com você e você não dá bola. Amém? Existia um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote, fariseu, estudioso do Pentateuco, estudioso da Torá, homem conhecedor da palavra de Deus do Antigo Testamento. E este homem, ele teve um encontro com Jesus. Então não era qualquer pessoa, era alguém sábio, era alguém conhecedor. Mas ele teve que aprender o básico do básico para poder entrar no reino de Deus. E aqui nesse texto Jesus vai falar com ele. Então Jesus, ele vai começar a mostrar para Nicodemos uma nova vida. E começa assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, amém? Um dos principais dos judeus, quer dizer, pessoa sábia, pessoa importante. Este, versículo 2, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amém? Ele reconheceu que Jesus tinha algo de Deus na vida dele. E aí Jesus já vai direto ao ponto. E ele fala assim, 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de... Amém? Significa que Jesus já começou a falar: olha,
vai ter que ter uma nova fase na sua vida, um novo recomeço na sua vida. Então perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Amém? Nicodemos estava falando sobre uma vida física, voltar de novo ao seu ventre materno e nascer como uma criança física, mas não é disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre uma vida espiritual, sobre um nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então logo mais acude Jesus e respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Significa que Jesus, ele está dizendo: olha, você vai precisar fazer algo novo em sua vida. E ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Toda vida tem um ciclo, amém? Quem está com 40 anos aí? Eu. Quarentinha já. Eu já estou na metade do ciclo. Amém? 80 a gente já está assim já, ó, balançando. Amém? Jesus estava falando de eu voltar para o ventre da minha mãe? Jesus estava falando: você precisa nascer no reino de Deus através da água e do Espírito. Quem já nasceu aqui? Todo mundo é crente? Amém? Você nasceu? Você está vivendo essa vida que você nasceu no reino de Deus, como filho, como filha, buscando a Deus, procurando, se relacionando. E aí ele deu uma palavra que eu quero falar com vocês. Ele fala assim, versículo 8: o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que significa isso, pastor? O vento sopra para onde quer. Quem já pegou um vento aí na cara? Amém? Você sabe de onde ele veio? Não. Você sabe para onde ele foi depois que passou na sua cara? Também não. Aquele que é nascido de Deus não faz o que ele quer, faz o que Deus quer. Não sabe para onde vem nem para onde vai. É o Espírito que guia a vida dele. Muitos de nós temos que tomar decisões que nós não queremos. Escute. O Espírito Santo pede coisas que nós não queremos dar. Ele quer que nós decidamos sobre coisas que nós não queremos decidir. Queremos que a vida decida por nós, mas são decisões nossas que tem que ser tomadas. Creia que se você é guiado por Deus, na onde Deus quiser que você vai estar. Amém? Você tem que tomar decisões na sua vida. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Todos nós devemos entender que há sim um novo nascimento. Somos como crianças que estamos crescendo no reino dos céus. O crescimento ele vem, ele vai acontecer, mas para isso nós devemos confiar em nosso Deus, confiar no Espírito Santo que está em nós e viver uma vida obediente a eles, alinhada com a vontade de Deus, não com as nossas vontades. Se você quiser viver uma vida só sua, você não é de Deus.
Porque aquele que ganha a vida, perdê-la-á. E aquele que perde a vida por Cristo, ganha-la-á. Aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que ama mais pai, mãe, do que a Jesus, não é digno de Jesus. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Então obedece o que Ele pede para você, porque Ele fala com você. Amém? Jesus fala com você? Fala sim. Fala com você sim. Você que faz de desentendido. É uma voz na minha cabeça. Isso não é de Deus não. Mas como que Jesus fala comigo, pastor? Existe uma voz dentro de nós que a gente sabe que é o Senhor. O Leandro vai ser pai. Amém? O pastor Leandro vai ser pai. Quer dizer, a Tiara acabou de ter filho, já vai ter o meu irmão que vai ter outro. Já vai nascer, começar o ciclo de novo. E aí chegou ele e a Lana lá em casa, estava descendo a escada, alguma coisa, aquela voz falou assim, ó, fala para ele que eles vão ser pai. E eu não acreditei nessa voz. Eu pensei, coisa da minha cabeça. Olha como a gente é incrédulo. Pastor, e é incrédulo. Escute. Não acontece só com você, acontece com todo mundo. E aí de repente o Leandro vem, tem um presente, abre o negócio, está lá, titio, estou chegando. Ele falou, o resultado deu positivo, Laércio, eu vou ser pai. Deus falou comigo antes de Leandro aparecer. E muitas vezes eu não dou bola. Deus fala com você, meu irmão. Eu não sou melhor que você. Deus fala das coisas dele para você. Agora existem os obedientes e os desobedientes, os atenados e os desatenados, aquele que presta atenção e obedece, e aquele que nem presta atenção e muito menos obedece. Agora você tem que entender: você é uma criança no reino de Deus ou você quer crescer? Eu quero crescer, amém? A criança é bom que tem inocência. A criança é bom que depende de Deus. A criança é bom porque se você não nascer de novo, você não vai participar do reino de Deus. Então todos nós temos que ser quebrados, convertidos, reconhecer que dependemos de Deus. Se você não tem isso no seu coração, você está perdido. Se você acha que você é autossuficiente, você está perdido. Não é assim que se começa. Se começa se convertendo, vendo Deus como Pai, vendo Jesus como Salvador. Aí sim há o início. Mas depois que você se torna criança e você entra, a tendência é você crescer, amém? Eu peguei o Anthony pequenininho na minha mão assim, falo para ele ficar rindo. Pequenininho, cabia na minha mão, uma mão só. E eu falei, Anthony, peguei você pequenininho na minha mão. E ele fala, você me pegou naquela época, agora você não consegue nem me abraçar direito. O bicho já está um boizinho. Cresceu rápido, foi 7 anos. Já cresceu. Já está conversando, falando. Daqui a pouco vai fazer 12, 13, 15, 18, 20. Daqui a pouco ele vai casar. A vida passa rápido.
Todos nós queremos crescer. Mas para crescer, você precisa entender. Primeiro precisa nascer, precisa adquirir forma de criança e depois amadurecer. No reino de Deus não é que nem o reino do homem. Ai, já sei, eu sou bonzão, então tudo bem. Não, para você ser o maior, você tem que ser o menor. Tem que começar de novo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos continuar. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Pedro já chega pegando pesado. Quer crescer? Amém? Certos sentimentos têm que ser varridos da sua vida. Amém? Ele fala assim, despojando-vos. Quer dizer, olha, você precisa largar mão, tirar fora, deitar fora, jogar fora da sua vida mesmo. E ele fala, olha, joga fora da sua vida toda a maldade. Amém? Ah, mas a gente tem que ter sempre um olhar assim desconfiado. Cuidado para essa desconfiança virar maldade. Amém? Todo dolo, toda hipocrisia, querer algo para alguém que você não faz, né? É aquela velha frase que fala, como é que o patrão fala? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é ser hipócrita. É você falar, olha, não faça isso e você está fazendo. Primeira coisa, nós temos que limpar os nossos olhos para limpar os olhos dos outros, amém? Então, primeira coisa, se você quer algo de alguém, não faz, você tem que deixar de fazer primeiro. Ser uma pessoa verdadeira, sem maldade, sem inveja. O que é ser invejoso, pastor? Ser invejoso é quando você deseja o que não é seu. E o que você quer não é o novo. Você quer aquilo que a pessoa tem. Isso é errado. Amém? Ninguém deseja nada do outro. Você pode pedir um novo. Amém? Pai, eu quero ter um novo, mas eu não quero ter o que o meu irmão tem, porque é dele. Isso se aplica não só em objetos, se aplica em todo sentido. Desde as amizades, desde o marido dos outros, esposa dos outros. Todos esses sentimentos têm que sair do seu coração. O que é do outro, o que é meu. Amém? Aí você começa a viver uma vida crescendo. De toda sorte de maledicência. Não pode ver nada que já começa. Está vendo lá? Fulano? Olha a roupa. Olha o que ela falou. Olha o que o fulano fez. Isso é maledicência. Deus não chamou você para ficar falando mal de ninguém. Amém? Ah, mas uma fofoquinha é boa, pastor. Dá uma animada na conversa. É mentira ou é verdade? Uma fofoquinha não dá animada na conversa. Você viu fulano? Aconteceu isso. O pastor está falando algo errado? Ah, não, mas eu não vou falar nada não, porque o pastor está aqui. Eu sei como é que é a vida, meu filho. Mulherado então.
os homens. Meu irmão, cuida da tua vida, que da vida dos outros cuida Deus. Amém? Perde seu tempo não. Quando você ouvir uma fofoca, fala assim: eu vou orar. Tá bom? Pode ouvir a fofoca? Pode, você não vai poder tampar a boca do outro. Eu só não quero que você seja um fofoqueiro. Vai orar. Deus quer que todos nós cresçamos. E aí ele começa no versículo 2. Passa o versículo 2. Toda criança gosta de quê? Comer. Amém? Comer na minha lá. Se fizer sopa, come 3 pratos. Sopa. Qualquer outra comida ele come um prato só e olha lá. Mas sopa ele come 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vocês sejam dado crescimento para a salvação. Amém? Ah, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem certeza? Você não trata de crescer, não trata de amadurecer, não trata de tirar o sentimento ruim daí de dentro, lutar contra essa carne aí que quer fazer coisa errada, para ver se você vai ser salvo. Deus quer que nós desejamos o leite genuíno espiritual que seja dado para crescimento, para salvar, para a salvação. Significa que sim, você tem que viver uma vida reta diante de Deus para ser salvo. Não tem esse negócio de, eu sou salvo, vou lá pro mundo, vou adulterar, vou fornicar, vou ficar vivendo mentindo, vou ficar vivendo enganando, e chegar lá, vou pro céu. Você não vai pro céu. Mentira quem disse que você só vai pro céu se você tiver uma vida reta, íntegra, nos caminhos do Senhor, obediente como filho, despojando de toda a maldade que chega perto de você e te assedia, tirando o mal que ele está aí dentro, na sua carne, ó. Esse aqui não é bom não, gente. A carne quer fazer coisa errada, mas nós temos que militar contra a carne. Quem está me entendendo? O que é militar contra a carne? Quando a carne fala assim, eu quero fazer isso, você fala, não, calma aí, companheiro. Nós servimos a Jesus, eu e você. Enquanto eu estiver aqui dentro dessa carne, nós servimos a Jesus. E nós temos que fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é não ficar com desejo na carne de fazer coisa errada. Nenhum tipo. E quando que eu vou ser uma pessoa que estou crescendo? Versículo 3, ele deixa bem claro. Ele fala assim: se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. O que isso significa? Quem já teve experiência com Deus aqui? Sabe o que é experiência com Deus? É Deus falar com você e o negócio acontecer conforme Deus falou. E você dá glória a Deus por isso. Quem já aconteceu aí? Comigo no mínimo umas 100 vezes. Eu posso contar para você. A gente só cresce quando a gente adquire experiência. Amém? Não é assim a vida? Quando você vai adquirindo experiência de andar, você começa a andar. Quando você adquire experiência de andar de bicicleta, você começa a andar de bicicleta. Quando você adquire experiência de andar de carro, você anda de carro. Amém? E quando você adquire experiência com Deus, que tipo de coisa você é? Que tipo de pessoa você é? A sua vida será mais a mesma ou a sua vida tem algo a mais?
Essa é a pergunta. Deus fez algo com você, foi bom com você, te falou algo, te mostrou algo, prometeu algo, cumpriu na sua vida, amém? Você é o mesmo? Porque tem gente que esquece. Memória curta para as coisas de Deus. Deus abençoa, esquece. Não é para você esquecer das bênçãos de Deus na sua vida. E elas existem. Umas já foram realizadas, outras hão de ser realizadas, mas vai depender do seu crescimento. Do quanto que você lembra, do quanto que você entende que Deus foi bom contigo. Pior coisa do mundo é a pessoa ingrata. Deus vai lá, abençoa, e a pessoa não tem gratidão no coração de dizer: Deus me abençoou, até aqui o Senhor foi comigo. Nós olhamos os nossos problemas, mas para o que Deus já fez, nós não queremos olhar. Assim foi o povo no deserto, junto com Moisés. Deus deu as 10 pragas, tirou eles do Egito, abriu o mar vermelho, eles entraram a pé enxuto. E eles viram Deus mandar pão do céu, eles viram Deus mandar cordonizes para eles viram Deus tirar a água da pedra, eles viram Deus transformar a água amargosa em água que pode se beber. Eles viram os milagres do Senhor e mesmo assim murmuravam contra Deus. E mesmo assim eles diziam: Deus nos abandonou, olha como eu estou agora. Deus não quer isso para nós. Não é isso que tem que estar na sua boca. Não é isso que você deve falar. Deus não te abandonou. Olha o tanto de coisa que Deus já fez por você. Você só vai sair de um estado de criança para um estado já de adulto quando você entender o que Deus fez na sua vida e ser uma pessoa agradecida. Senão você sempre será criança, mimada. Não sabe agradecer pelas coisas que Deus já te deu. Pelo contrário, sempre quer mais e mais. Nunca está satisfeito. Não pensa no próximo. Não ajuda ninguém, quer ser ajudado. Nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer. Nós temos que parar de ficar olhando para o nosso umbigo e olhar para os outros. Olhar para muitas vezes as pessoas bem próximas de você estão sofrendo e você está aqui lutando com Deus, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque Deus não me deu isso, porque Deus tirou isso de mim. E aí não tem uma palavra de amor, não tem uma palavra de carinho, não beija mais, não abraça mais, não olha mais nos olhos, não diz que ama, não diz. Qual foi a última vez que você disse aí: eu te amo, para alguém? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Todo dia eu falo para a Tiara: eu disse hoje que te amo? Ela fala: não. Então eu falei: te amo. É assim que a vida vive. A vida tem que ter amor. A vida tem que ter sentimento. Não dá para viver uma vida só com o celular na mão. Tem casal aí que entra na mesa, ele está com o celular dele, ela está com o celular dela, entram na mesa, nem conversa, vão se conversar por WhatsApp, um está no quarto, outro está na cozinha. E estão lá mandando mensagem um para outro: oi amor,
amor, como você está? Tudo bem? A pessoa está na cozinha, ele está mandando mensagem no quarto. Tem gente assim? As crianças estão entrando na mesa com o celular na mão, o Anthony já está lá, com o celularzinho dele lá. E a gente só filmando. Né, Josimar? Você viu lá, né? Celularzinho. E Deus está falando. Cadê? Cadê o amor? Cadê o contato? Cadê o sentimento? Cadê a alegria de estar junto? Tirar foto junto, todo mundo sorrindo. Olha o Gabriel aí, deu passeada no aniversário. Então, parabéns. Pegou a esposa, foi brincar com o filho, tirou foto. Tá vendo aí, ué? Tá aprendendo, ué. Gente, comer um pastel na feira não vai arrancar o couro de ninguém. Amém? Leva a família para passear, tira foto, fala que ama, abraça bastante. Ah, mas assim eu estou me despedindo. Você não vai morrer não. Você vai viver. Que é assim que se vive a vida. O amor. Ah, mas está cheio de problema, cheio disso. Meu irmão, todo mundo tem problema. Até o pastor tem problema. Tá bom para você? Até eu tenho problema. Mas é por causa disso que eu vou deixar de viver. Eu vou deixar de amar. Eu vou deixar de mostrar sentimento. Parar de ser umas pessoas que vivem só de rede social. Tem filho querendo abraço de mãe. Aqui. E mãe não está dando abraço. Aqui. Abraça. Fala, eu te amo, filho. Vai fazer diferença total. Muitas vezes nós queremos coisas, mas a gente não dá as coisas que nós queremos. A gente só planta e colhe aquilo que nós plantarmos. Se você não dá amor, você não tem amor. Quem gosta de amor aí? Então tem que plantar bastante amor, para colher bastante amor. Ah, mas eu que tenho que plantar? A mudança é em você, não é no outro. O outro é ele com Deus. Começa com nós. Com nós. Nós temos que mudar. Então, eu convido você a ser uma pessoa diferente da que está tendo aí fora. Convido você a ter experiência com Deus. Convido você a viver uma vida com Ele, porque há uma vida para se viver. A vida na carne, ela tem que ser vivida conforme a vida no Espírito, onde Deus fala amar, perdoar, ter compaixão, se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente quer vir com ferro e fogo. Não é assim que faz. Nós temos que ser pessoas que realmente sejam sal e luz, que tragam tempero para a vida das outras pessoas, insossa, sem graça. Muitas vezes as pessoas precisam de um sorriso e nós não damos. Amém? Ah, mas fulano está fazendo tudo errado. Você não tem que julgar. Tem que abraçar, amar e deixar a vida continuar. Todos nós temos que ter experiência com Deus, experiência de transmitir o amor de Deus. É assim que se cresce. Não se cresce de outra forma. Experiência com Deus e experiência de transmitir o amor de Deus. Senão você vai ser criança
para sempre. Mimado. Não pode pisar no pé que já está doendo, já quer roubar a baiana. Todo nervosismo vem cair por terra em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. O pastor já está terminando. Eita! O Wellington tem que comprar um negócio, hein, Wellington? Fala a hora aí para mim, Wellington. 7h50? Amém. Então 10 minutos ainda tem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quando era menino, falava como menino. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu vivia só como uma criança, olhando para mim mesmo e dependendo de Deus. Já está bom. Depender de Deus está bom. Mas só ficar olhando para mim mesmo, não está bom. Sentia-se como menino, pensava como menino, então quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu me torno homem, como eu me torno adulto, ter experiência com Deus, experiência em dar amor de Deus para as pessoas. Então você começa a parar de ver a sua vida como você acha, só eu, quero, me dá. E você começa a distribuir. Amém? Distribuir riqueza, pastor? Não. É distribuir o que Deus te deu. Deus falou que te ama, quem recebe? Então tem que se amar. Deus te perdoou, então você tem que perdoar. Deus teve compaixão de nós, então você tem que ter compaixão. Então você tem que entender que você precisa crescer, assim como Paulo também cresceu. E ele fala, tem que deixar as coisas de menino, tem que deixar as coisas que te atrapalham a crescer. E você tem que entender, o ciclo da vida é começo, meio e fim. Nascer, crescer e morrer. Agora a pergunta que eu falo para você, qual é o mais importante? O começo, o meio ou o fim? Quem pode responder? Fim. Por que o fim é mais importante, pastor? Porque o fim diz o que vai ser para a eternidade. O fim é o que delimita a sua eternidade. Se o seu fim for na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, a sua eternidade vai ser maravilhosa. Agora, se o seu fim foi para o seu ego, para o seu próprio ego, não preciso de Deus, não preciso dessas coisas, eu vivo por mim mesmo, tá ótimo, e engana você, engana a Deus, acha que engana a Deus, não é obediente, não muda. Aí quando você morrer, você vai encontrar com Jesus. E Jesus vai falar para você, eu não te conheço, você não teve experiência comigo. Isso vai mostrar qual vai ser o seu tipo de vida eterna. Quem quer morrer e entrar no paraíso? Amém? Tem um filme que eu quero deixar para vocês assistir. Vocês procuram aí 90 minutos no paraíso. Procura aí depois. Assiste aí nesse final de domingo, agora. Pega uma pipoca aí, ajuda aí e vai assistir 90 minutos no paraíso. Amém? Você vai entender que no paraíso, quando você volta o pé lá, você não quer voltar mais. Quando você chega lá, é tão bom, o negócio é tão bom, que você vai falar assim, Jesus,
voltar, mas para a terra não. O paraíso é feito para aqueles que estão na presença de Deus, que obedecem, que lutam contra o mal, que cresce tendo experiência com Deus, que cresce distribuindo o amor, o sentimento, a alegria. Ele consegue transmitir Deus na vida dele. Tá pulando aí? Vai ser pregador, né? A Valentina tá para nascer também. Rapaz, essa igreja é a igreja dos grávidos. Quem quer engravidar aí, levanta a mão. Vou orar por você. A Letícia não quer não. A Letícia já tá com 2, Letícia. Tá bom, né? Essa igreja é tão bom que sempre vai ter criança. Nem crianças, tanto físicas como espirituais. E nós vamos tratar de fazer elas crescer. Amém? Como as crianças normais crescem, nós vamos crescer. Como é que cresce? Obedece a Deus, vive uma vida feliz. Nesses 40 anos que eu estou vivendo aí na terra, eu tenho algo para te dizer. Cada minuto na presença do Senhor valeu a pena. Ah, mas você é tão jovem, podia estar fazendo tantas coisas. Não troque isso aqui por nada. Isso aqui é só a ponta do iceberg do que tem lá embaixo dos filhos de Deus. A igreja é só um pedacinho do que é o céu. Não chega nem perto. Quando você chegar na mansão celestial, eu estava assistindo um filme e tem uma hora que o pastor que morreu, eu vou dar um spoiler para você. Ele chega lá no portão celestial, ele chega lá. E ele começa a ver todas as pessoas que foram para o céu e que participaram da vida dele. Todas, ele começa a contar a história das pessoas. E aí ele vendo aquilo e as pessoas chamando ele, vem, vamos, vou ficar junto com você. E o bisavô dele que morreu, que era pastor, morreu nos braços dele, estava lá sorrindo. E ele com aquele sentimento assim. Na hora eu pensei na mãe de Gabriel. Já pensou, ela chegou lá no céu. Gabriel, ela chegou lá. Jesus já estava lá na porta. E ela deve ter falado, valeu a pena. E eu, quando eu for lá, eu tenho certeza que ela vai estar lá na porta me esperando. E vai falar assim, ela é essa. Ainda bem que você abriu lá, e o Gabriel estava lá. E quando Gabriel depois eu passo aí primeiro que você, né? Para chegar lá e te abraçar. Ou vice-versa. Enfim, todos aqui da igreja eu vou ver lá. Todos. Eu não sei quantos nós vamos viver, mas eu só sei de uma coisa: lá a gente vai se encontrar. E não vai ser um encontro para falar assim, ah, me encontrei com você, agora tchau, cada um para sua casa. Não. Vai ser um encontro para a gente morar junto, viver junto no mesmo lugar. Já pensou nisso? Você viver com uma pessoa lá da terra, que você viveu com ela, e falar assim, rapaz, agora eu estou morando aqui junto com o pessoal. Jesus é o nosso Senhor. Não estou falando de 90 anos, minha filha. Eu estou falando de uma eternidade. Sabe que a eternidade é para sempre. Não tem mais fim. É isso que você tem que desejar para a sua vida. Viver eternamente com o Senhor. Mas as coisas muitas vezes que Deus pede para nós são difíceis de fazer. Mas vale a pena. Ser obediente vale a pena. E quando você chegar lá, você vai falar, valeu.
penei, mas cheguei. Ninguém está dizendo que a vida com Jesus é fácil. Para andar com Jesus, a porta é estreita. Largo é o caminho da perdição. Para andar com Jesus, você tem que entrar na linha. Como é que eu entro na linha? Primeira coisa, renuncia a sua vida. Fala assim, minha vida não é minha, a vida é de Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é assim que a gente canta? Cristo vive em mim. Não é? Então, se Cristo vive em você, deixa Ele viver. Te mudar, transformar. Sorria mais. Viva mais. Fala que ama mais. Mostra para as pessoas que você está vivo em Cristo. Os crentes vivendo. Chega no trabalho e parece que está morrendo. Não, gente, você não está morrendo, está vivendo. Para finalizar, Apocalipse capítulo 7. Tem que ler o Apocalipse, senão fica. Né, o Gabriel leu 19, eu vou ler o 7. Versículo 9. Para finalizar. O que é o Apocalipse? A revelação do fim. É a revelação do fim. Toda a história tem começo, meio e... Amém? Toda vida tem nascimento. Amém? Você nasce, você cresce e você morre. Não tem esse negócio, vou viver para sempre aqui na terra. Não. Sua vida espiritual, você nasce, você cresce, mas eu espero que não, você não morre. Você vive para sempre. Só espiritual, que não tem fim. Quer dizer, tem fim sim. É um fim que é um começo. Como que é isso, pastor? Chega aqui, ó, fala assim: depois dessas coisas, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. É gente demais da conta. Amém? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Amém? Somos nós. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Quem recebe? Com palmas nas mãos. Celebração. Oh Jesus, eu não aguento nem pensar nisso. Deixa eu continuar. Coloca outra aí, 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvar. Glória a Deus. Eu fico pensando, esse dia vai chegar. Nós diante de Deus e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palma nas mãos e dando glória a Deus. Este é o início do céu para muitos de nós. Qual é o propósito da igreja? É levar você para o céu. O propósito da igreja é você ser filho de Deus e ir para o céu, se encontrar com Cristo, ser noiva de Cristo, ser homens e mulheres retos diante de Deus, com vestiduras brancas. Significa o quê? Que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles foram salvos, remidos. E essas pessoas, elas vêm de nações, tribos, povos. Significa, venham do mundo inteiro. E nós estamos inclusos nela. É a igreja de Cristo diante de Deus. E isso é para a eternidade.
E isso é para sempre. Este é o seu fim. Quem recebe? Coloca isso na sua cabeça. O meu fim é estar diante do meu Senhor para sempre. O resto, Deus vai me ajudar. O resto vai passar. Mas este momento aqui não vai passar mais. Lá Ele vai enxugar todas as lágrimas. Lá Ele vai te dar um novo nome. O meu nome lá é Erson. Acho que eu não bem feio. Lá talvez eu tenha outro nome. Lá Ele vai te dar um novo propósito. Ah, mas no céu vai ser monótono, pastor. Todo mundo lá que nem anjinho tocando harpinha. Não é assim. Você não faz nem ideia do que é aquilo. Só sei uma coisa: vai ter coisa para fazer. Vai ter muita coisa. E vai ser maravilhoso. Amém? Então você trate de ter uma vida espiritual com o Senhor. Trate de ser uma nova criatura, uma nova pessoa, através do novo nascimento. Viva a sua vida como uma pessoa que depende de Deus, que ama o seu próximo. Não seja egoísta. Pedir, dar-se-vos-á. Bater e auxiliar. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Em nome de Jesus. Para que vocês sintam que a vida é uma vida abundante em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem alguém doente aqui? Se tiver, eu quero orar por você. Amém? Se você estiver sentindo alguma dor ou alguma doença, quero que depois do culto você venha aqui na frente que eu vou orar por você. Pegar um óleo, ungir sua cabeça e declarar que é a cura do Senhor Jesus. Amém? Ninguém pode sair dessa igreja sem receber oração se estiver doente. Nem qualquer tipo de doença. Pastor, se vier um paralítico que você vai orar por ele, vou. Ele pode até andar, pode. Se estiver cego, pode ver, pode. O mesmo Deus que curou lá atrás pode curar aqui na frente. Ele não mudou, Ele não variou, Ele continua sendo o mesmo. Desde que seja feito em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por este culto. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter uma vida abundante diante de Ti. Que nós possamos crescer dependente de Ti, inocente como uma criança, vivendo uma vida amorosa, uma vida, Senhor, a qual nós possamos ter sentimentos. Podemos, ó Pai, compartilhar com outras pessoas esses sentimentos, ó Pai. Senhor, coloca no nosso coração, Senhor, o amor a cada um que nos rodeia. Que nosso coração venha ser um coração alegre, cheio de vida, cheio, Senhor, de esperança. E que no final nós vamos se encontrar lá no último dia. E vai ser maravilhoso, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por cada filho e filha, Senhor, dessa igreja. Abençoa e protege. Que nenhum venha ficar doente, que nenhum venha ficar, Senhor, em momento impossibilitado, mas que possam estar cheio de vida, cheio de saúde, Pai. Em nome de Jesus que nós declaramos, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Levante-se em sua mão, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você, que você vá em paz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.